Então, meus irmãos, boa noite. Vamos falar sobre ideologia de gênero. Hoje vai ser a parte 1. Vamos falar sobre os antecedentes históricos, as crises, as identidades, os gêneros e as muitas implicações. Então vamos começar rápido, a gente não perder tempo. E eu já quero começar dizendo para vocês que a ideologia de gênero é algo que foi pensado e foi construído para destruir a família. Ela vai ter antecedentes que remontam ao século XVII, mas ela vai começar mesmo como essa ideologia que nós conhecemos já no século XX. E quando nós pensamos no mundo como um todo, principalmente o mundo, esse mundo decaído, esse mundo que jaz no maligno, como diz a palavra de Deus, com as suas muitas vertentes, há pelo menos 7, que são essas que vocês estão vendo, que foram as precursoras que geraram a ideologia de gênero que nós temos atualmente, o socialismo, o humanismo, o movimento feminista, o existencialismo, o humanismo institucionalizado, o próprio movimento LGBT e, por fim, e principalmente, o pós-modernismo. Então, para falar sobre ideologia de gênero, para vocês entenderem realmente as implicações e o alcance da ideologia de gênero, eu vou fazer um antecedente histórico, é muita informação, mas depois vocês vão vendo que as coisas começam a se encaixar e fazer sentido. Então eu vou falar um pouco sobre essas 7 vertentes aqui, e vocês vão ver que a ideologia de gênero está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Muito bem. Então, antes de mais nada, nós temos que lembrar que a ideologia de gênero é uma implicação de uma cosmovisão, e essa cosmovisão é o pós-modernismo. De onde saiu o pós-modernismo, a gente vai ver, mas sempre temos que iniciar com a cosmovisão que, de fato, é a cosmovisão correta. O ápice das cosmovisões é justamente o teísmo cristão, no qual, nessa cosmovisão, somente Deus, no Deus cristão, há vida, há sentido, né? Há essa vida, tem essa vida, e Deus é o único e suficiente fundamento. Nele todas as coisas possuem sentido, propósito e significado. Mas essa cosmovisão, com o advento principalmente ali do iluminismo, ela começou a sofrer deturpações. Então, o teísmo cristão ele começou a evoluir em termos de percepção e agora uma outra cosmovisão tentou entrar no lugar do teísmo cristão, que foi o deísmo. E o deísmo ele já vai advogar, é interessante que os primeiros deístas se diziam cristãos, vai começar a advogar que a razão é o único fundamento, Deus existe, mas esse Deus ele está longe, ele está distante, o homem foi abandonado por esse Deus, foi entregue à sua própria razão, que é perfeita, que é ideal para ele dominar esse planeta. Então, no final, o deísmo acaba dizendo assim, precisamos de um Deus? Ele existe, mas será que a gente precisa dele? E, claro, uma cosmovisão que não é centrada na palavra de Deus, ela sofre modificações com o tempo. O deísmo deu origem ao naturalismo, e o naturalismo simplesmente ele tira a ideia de Deus da jogada, vai dizer que só há matéria, todo o resto que existe nesse universo sofre de evolução, e tudo que existe é apenas interação entre partículas de matéria. Isso aqui eu estou sendo extremamente, vamos dizer, sintético. Naturalismo, Deus não existe, Deus não tem a menor importância. E, claro, o naturalismo vai ter uma série de implicações, vai ter o materialismo, vai ter o evolucionismo, vai ter o naturalismo político, que vai dar origem ao socialismo, enfim. Tem uma série de vertentes do naturalismo, e esse naturalismo era uma das cosmovisões, e ele tentou, de alguma forma, se tentou tirar o naturalismo da jogada, ele sofre uma certa evolução, e a evolução natural do naturalismo passa a ser a sua maior vertente, que é o humanismo ateísta, que passa a dizer agora, olha, se só existe matéria, qual é o centro do universo? O centro do universo é o ser humano se basta a si mesmo, ele passa a ser o seu próprio fundamento, ele é o seu único Deus. Então nota que começa a ter uma evolução dessas cosmovisões. Se você tira Deus da jogada, o que sobra é justamente, no final das contas, o desespero. E o humanismo é uma das vertentes do naturalismo, e mais para frente o naturalismo acaba dizendo, olha, só tem matéria, não tem nada, e aí vem o problema, se só existe matéria, existe significado na vida? E isso deu origem a uma pequena cosmovisão, se que a gente pode chamar, que é uma cosmovisão, alguns dizem que é uma vertente, que é o niilismo. E aí o niilismo vai dizer assim, olha, se só existe matéria, então a realidade é completamente absurda, ela não possui qualquer significado especial, a vida não tem sentido.
E a grande pergunta é: há motivo coerente para continuar a viver? E a resposta é não, só existe matéria, o que eu estou fazendo aqui? O homem passa a sua existência simplesmente observando nada, o grande abismo. Ele não tem motivos para viver, mas não dá para viver com uma cosmovisão dessa. E o niilismo, muito rapidamente, ele deu origem a uma próxima cosmovisão, que é justamente o existencialismo. E o existencialismo é uma resposta ao niilismo, onde eles dizem assim: eu preciso encontrar um sentido para continuar a viver, mesmo que esse sentido seja inventado. Por quê? Porque a realidade é absurda, a existência ela precisa de um sentido, mas o naturalismo já mostrou que não há sentido, o niilismo já chegou à conclusão que a vida é absurda. Então temos que inventar de certa forma, um significado. O homem tem que definir-se a si mesmo. E é justamente no existencialismo que começa no século XX que nós começamos a ter a base, no caso da ideologia de gênero. A existência precisa de um sentido. E, claro, o existencialismo ele vai dar origem ao que nós conhecemos, que é o pós-modernismo. No pós-modernismo, gente, o senso de realidade ele é desfeito, o tecido da realidade ele não se sustenta mais. Você só pode ver as coisas não mais em termos de significado, mas em termos de história. E no pós-modernismo, nenhuma interpretação da realidade é superior a outra. Ou seja, todas essas portas são válidas. Qualquer coisa que você possa pensar vai encontrar guarida dentro do pós-modernismo. E é justamente nessa situação do pós-modernismo que emerge a ideia de identidade de gênero ou ideologia de gênero, onde alguém pode dizer assim: olha, eu sou homem, claro, mas eu sou uma mulher por dentro, eu nasci mulher, então eu sou um alien, qualquer coisa está valendo, porque qualquer história tem peso, não de verdade, mas tem peso de consistência, se é quem pode dizer assim, dentro do pós-modernismo. E é aí que começa a nossa história. Começa justamente nas crises pós-modernas. Por quê? Porque se no pós-modernismo qualquer coisa é verdade, ou qualquer coisa está valendo, porque o termo de verdade é até esquisito, qualquer coisa está valendo, tudo que importa é como você se interpreta, isso tira de lado a ideia de um objetivo de vida, um sentido de vida, mas coloca em seu lugar um desespero em termos de identidade. Então você passa a ter uma deterioração crescente da identidade. E essas crises são basicamente quatro. Quais são essas quatro? É a crise de coerência, a pessoa não consegue mais perceber as incoerências que ela vive, ela tem uma incapacidade, ela vive em crise, ela não consegue perceber isso. Tem uma crise ética moral. O pós-modernismo ele gerou uma série de, vamos dizer, de situações em que a humanidade agora ela não tem facilidade em perceber dilemas morais. Na verdade, tem uma grande dificuldade em reconhecer quando ela está numa situação onde uma coisa é certa, no qual ela tem que ir, e uma coisa errada, do qual ela tem que dizer: olha, eu não quero. Ela tem dificuldades quanto a isso. Nós temos uma crise de alienação, e essa é talvez a mais grave para nós, é a dificuldade de diferenciar a realidade da ilusão, a gente vai ver isso mais para frente. E a última crise é a crise de pertinência, é a incapacidade de você saber quem é e a que lugar pertence. E é aí que vai entrar um pouco, do ponto de vista mais pessoal, a ideologia de gênero. Gente, essas quatro crises dá para a gente falar muito, a gente não vai ter tempo, mas assim, resumindo, se eu pegar as quatro crises, são várias perguntas ou várias confusões que a pessoa tem em mente. É mais ou menos assim: eu não sei a que tribo pertenço, deixa eu tirar aqui, não sei que grupo, qual meio, para onde eu tenho que viver, aonde eu pertenço, né? Eu não sei qual Deus crer, será que eu tenho que crer em algum Deus? Qual profissão me fará feliz? São perguntas que o pessoal faz isso. Por quê? Porque a pessoa diz: eu preciso ser feliz, eu tenho que pegar aquela profissão que eu trabalho o menos possível e eu ganho o melhor e o mais rápido possível. Então eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser absurdamente feliz e tenho que ser feliz rápido. E aí eu tenho um problema, porque eu tenho que saber qual é a profissão que vai me dar isso. E já respondo nenhuma. Né? Qual o meu gênero sexual? Isso é uma pergunta que era impossível para nós 30, 40 anos atrás, mas nós vivemos agora numa realidade em que jovens, às vezes até crianças ali de 9, 10 anos, eles não sabem mais qual é o seu gênero sexual. E há ainda os piores, que eles confundem a realidade com a ilusão, e a pessoa pergunta: o que eu sou? Eu sou um ser humano? Eu sou um alien? Eu sou um elfo? Eu sou um animal? Etc. Gente, é demais. Qual o formato da família que eu irei adotar? Essa é uma pergunta que tem gerado algumas crises na Europa, que o pessoal, antes de ter uma família, eles começam a pensar:
Eu vou criar uma família do ponto de vista binário, vou fazer um trisal, vai ser um poliamor, que tipo de família? E as pessoas estão em crise até quanto a isso. Isso ainda não chegou muito aqui no Brasil, já tem. Como escolher o melhor tipo de morte? Em alguns países nórdicos, essa é uma grande discussão hoje em dia, uma grande crise, porque muita gente está querendo ver como vai morrer, qual o melhor tipo de morte, ver como que a eutanásia pode melhorar a sua vida nos últimos momentos. Então, são discussões, e isso tem tudo a ver com a deterioração crescente da identidade. Essas duas perguntas aqui basicamente é o que nós chamamos de crise de gênero, crise de identidade, ou transtorno de identidades, ou transtorno de gênero. Você não sabe quem você é, e você não sabe nem o que você é. E é isso que nós vamos ver a partir dessas crises. Gente, aqui é muita coisa, eu resumi meia hora em um slide. Mas vamos adiante. Então, como é que começa essa história de identidade de gênero? Começa com uma reinvenção. Há uma redefinição da realidade, e começa com perguntas. Dentro do pós-modernismo, de repente, o jovem começa a pensar assim, o que eu sou? Sou homem, sou mulher? Será que eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, ou vice-versa? Será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? Será que eu gosto de ambos? Tem problema em gostar de ambos? Será que eu sou uma mulher presa no corpo de um homem e tenho atração por mulher? Tem gente falando isso daí. Será que eu sou um homem preso no corpo de mulher que gosta de homem? Será que eu sou um homem e mulher não binário? Seja lá o que significa. Sou uma mulher transbissexual amorfo. Isso aí eu já ouvi numa reportagem. Disse, meu Deus, o que é isso? Né? Serei um alienígena transhumano? Então, são perguntas, a pessoa começa a se verificar a sua identidade, seu gênero, e ela perde a conexão com a realidade. E o discurso ideológico da mídia é essa daqui, gente. Não se nasce masculino ou feminino, isso é imposição e opressão, olha as duas palavras, da família patriarcal binária. Tanto o gênero quanto o sexo biológico são uma construção social, até o sexo biológico, veja bem. Na construção social não existe apenas o gênero masculino e feminino. Há uma gama fluida de gêneros que pode ser livremente escolhida pelo indivíduo. Se você pegar qualquer mídia do ponto de vista humanista, hoje em dia você vai encontrar isso daí. Se você for em alguns portais em português aqui no Brasil, você vai encontrar sessões em que o discurso ideológico massacrante diário é basicamente esse daqui, com algumas variações. Então você começa a criar uma nova ideia de identidade de gênero, uma reinvenção, começa a se redefinir a realidade. Mas a pergunta é como é que começou essa redefinição a ponto de hoje em dia nós encontrarmos jovens, nós encontrarmos adolescentes, nós encontrarmos pessoas de idade com esse tipo de crise, né? Pensando assim, quem eu sou, o que eu sou. Isso não está restrito mais somente a jovens ou adolescentes. Nós vamos encontrar pessoas de 50, 60 anos que, claro, vivem nesse mundo que está imbuído agora dessa cosmovisão pós-moderna, que começam a se questionar também sobre o que são ou quem são. Então, como é que começou essa loucura? Porque é uma loucura. Então, começa lá na visão naturalista, na vertente marxista. Como é que isso começa em termos naturalismo? Tá? O marxismo é uma vertente do naturalismo. Então, o marxismo naturalista ou materialista aqui, ele tem uma visão para a família. Então, eu vou rapidamente colocar algumas coisas para vocês terem uma ideia. Marx ele disse o seguinte: a família burguesa se baseia no capital, no lucro privado, ou seja, o fundamento da família é o dinheiro, é isso que ele está dizendo. Um outro, e esse daqui Lenin vai dizer assim, e prestem atenção, principalmente as mulheres: fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo, da cozinha e do quarto dos filhos. Eis a tarefa principal, é tirar a mulher disso daí. Esta luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. E esse aqui é o ensaio que ele falou sobre a mulher. Ou seja, está dizendo assim, quando é que o comunismo vai vencer? Quando nós conseguirmos tirar a mulher da família e colocarmos ela no trabalho produtivo social. Ele vai dizer, olha, essa luta é longa. E é aqui que começa justamente essa nossa ideia aqui de ideologia de gênero. Engels, que era um dos grandes ali do marxismo, ele vai dizer assim, então,
que se há de ver que a libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social. Olhem bem, não está falando da indústria, está falando do social, o que por sua vez requer a supressão da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. Veja bem, temos que acabar com a família para nós podermos o quê? Tirar a mulher da jogada. E, por fim, essa é uma frase histórica que é atribuída a Lenin. Tem gente que diz que não é, que não gosta, porque Lenin é meu ídolo, mas essa é uma frase historicamente atribuída a ele. Ele diz assim: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade, comerão as migalhas que caírem de nossas mesas, o Estado será Deus, a minoria organizada sempre derrotará a maioria desorganizada. Então a ideia aqui de família é o seguinte: a ideia da família é só dinheiro, nós temos que tirar a mulher do trabalho da família para que haja uma transformação radical e só teremos o marxismo mesmo, o comunismo como vitória completa quando nós tirarmos a mulher do seu lugar. E no final a família monogâmica ela tem que ser extirpada, porque para nós termos essa mulher que será o nosso esteio na nossa luta, nós temos que acabar com a família monogâmica. Então, essa é a visão naturalista do materialismo. E isso daí, gente, vai mais para frente, porque o ideal marxista da família é a chamada família punaluana, que a maioria dos brasileiros não tem nem ideia do que seja, mas é a ideia que eles têm de família. O ideal é o seguinte: não há laços conjugais fixos, os filhos são de todos, pois não importa de quem são. A linhagem agora é traçada pela figura materna, que é central, porque o pai pode ser qualquer um, e o casamento não é mais necessário para legitimar as relações sexuais. Então, quem vai falar isso aqui é Engels, naquele livro A Origem da Família. Ele diz: olha, no início era irmão com irmão, se casavam, dormiam junto, tinham filhos, mas aí com a ideia do capital, do lucro, eles foram obrigados a criar uma ideia de família, com o tio, o sobrinho, para manter o dinheiro na família. Mas não era essa. No início que tinha era uma família punaluana, em que eram só de amigos íntimos, e aí eles podiam viver entre si, de certa forma dormir entre si, e não tinha essa ideia de monogamia. Essa é a ideia de família para o marxismo. Tem muita gente que gosta do marxismo, mas esquece que a visão dele é o seguinte: acaba com o casamento, acaba com laços naturais, laços conjugais fixos, tira o casamento, ele não é mais necessário. O que importa é que os filhos são de todos, são do Estado, não é só de uma família. Então a família, vai dizer aqui, Engels, monogâmica deve sua origem à propriedade. A propriedade tornou-se tão poderosa que influenciou e modificou a estrutura orgânica da sociedade. Ou seja, estão dizendo, para a gente ter realmente um ideal socialista, nós temos que acabar com essa ideia de família judaico-cristã e temos que voltar para essa família, vamos dizer, fluida, em que qualquer um pode ser qualquer coisa. Dentro delas, os filhos não são de um pai ou de uma mãe, são de todos, não é propriedade de ninguém. Vocês estão entendendo a ideia? Então começa a coisa ficar já meio esticada, um pouco mais fluida. Isso não serve para nós. E aí nós entramos agora na visão existencialista. O existencialismo ele já vai começar a ter as suas garras já no finalzinho do século XIX e começa a enraizar no século XX. E você tem um problema aqui do conceito de existência humana, porque uma parte dos existencialistas vão também beber em Karl Marx. E Marx ele vai dizer o seguinte: olha bem, não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Vai ser muito semelhante à ideia de ideologia de gênero, que o gênero é uma construção social. É o ser social que determina a sua consciência e a maneira como você vai ver o mundo. Dostoiévski vai dizer o seguinte, que o sentido da vida de um homem consiste em provar a si mesmo a cada minuto que ele é um homem, não uma tecla de piano. Muita gente riu na época, porque isso aqui era uma visão existencialista, mas hoje em dia nós estamos vivendo isso. As pessoas não sabem diferenciar-se a si mesmo mais como ser humano, ou de um cachorro, ou de uma tecla de piano. As pessoas estão completamente confusas, elas não sabem mais o que são. Jean-Paul Sartre, que é talvez
a grande base do existencialismo, ele disse uma coisa que é importante para a ideologia de gênero. Ele disse assim: antes de tudo, o homem existe, cresce, aparece em cena e somente depois define-se a si mesmo. Ou seja, ele não é homem, ele não é mulher, depois ele vai se definir. E ele diz assim: és livre, escolhe, ou seja, inventa o que você quer ser. Cada homem deve inventar o seu caminho. E é aqui que começa justamente agora essa fluidez completa da relação que você tem consigo mesmo. Você tem que se reinventar. E não no sentido popular do termo, mas no sentido existencialista, para você ter uma ideia, um significado para você mesmo. Você tem que se reinventar e inventar o seu caminho. Senão você não vai saber quem você é e não vai saber diferenciar você de uma tecla, de um piano. Né? E aí chegamos no existencialismo e movimento feminista. Agora nós temos um dos grandes expoentes também do existencialismo, Simone de Beauvoir, e ela vai dizer o seguinte, e é aqui que vai começar a dificuldade de gênero. Ela diz o seguinte: não são as pessoas que são responsáveis pelo fracasso do casamento, é a própria instituição que é pervertida desde a origem. Ou seja, o casamento não presta. Mulher falando: o homem é definido como ser humano e a mulher é definida como fêmea. Olha a diferença que ela faz aqui. Homem é ser humano, mulher só é definida como fêmea, ela não é um ser humano. Quando ela comporta-se como um ser humano, ela é acusada de imitar o macho. É no caso, uma alegação muito forte fazendo para os homens. E ela vai dizer assim: não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Notem bem, especificamente femininos. Ou seja, não há valores femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornar esses seres humanos na sua integridade. Ou seja, não existe uma natureza feminina. A mulher não é isso. O que a mulher é, ela é porque o homem impôs para ela esse papel. E tem a frase famosa dela, que ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E essa frase, quando ela diz torna-se mulher, ela torna-se mulher porque o homem, o macho, permite que ela se torne mulher na visão do macho. E ela vai dizer assim: não, nós temos que criar a nossa própria natureza, a nossa própria feminilidade totalmente diferente dessa que existe aí, que nos é imposta. Então veja que aí já entra o movimento feminista, aí juntando tudo, gente, o termo feminismo, basicamente tem uma relação estrita com a ideologia de gênero. Por quê? Porque em termos assim bem fáceis, seria mais ou menos isso aqui. O homem, ele é um ser humano integral, dentro do movimento feminista ali, por Simone de Beauvoir, o homem é um ser humano integral, e, portanto, a natureza masculina é estabelecida por sua força, por seu poder de decisão, e, claro, por causa disso, ele também impõe um papel para a mulher. Ele subjuga aqui a mulher a um papel que ele próprio define e vai dizer o seguinte, né? Que a mulher, ela é e ela faz e ela será o que o homem deseja. Isso daí é o movimento feminista falando. Ou seja, por Simone de Beauvoir, ela vai dizer o seguinte: a mulher, ela não é um homem, ela é fêmea, ela é vítima e ela é oprimida. Ela não tem uma natureza própria, não existe uma natureza feminina. A natureza que existe feminina, ela vai dizer que é um mito inventado pelo homem. Por que foi inventado pelo homem? Para subjugar a mulher. Então, a mulher é apenas uma construção masculina. E se não existe uma natureza feminina, então a mulher torna-se mulher somente pela liberdade que lhe foi conferida pelo seu professor. Não foi ela que lutou pela liberdade. Se ela tem liberdade é porque foi dada para ela e isso não serve para muita coisa. E aí, qual é a implicação? A implicação é que a mulher deve se descobrir, está voltando essa aqui, como ser humano e não como mulher. Olha bem, mulher aqui é apenas uma construção masculina. Ela é um bem privado para uso exclusivo do homem. A implicação disso, gente, é isso aqui. Ó. A mulher deve ser livre para escolher o que quer se tornar. E aí entramos com dois expoentes da ideologia de gênero, a Judith Butler e Anna Oakley. São essas duas que vão dizer assim: olha, nós temos que ser livres. Livres não para sermos mulheres, mas livres para escolhermos o que nós quisermos ser.
E não precisa ser essa ideia que o homem nos subjugou. Nós temos aversão a esse papel que nós vivemos, essa feminilidade que nós tentamos viver, porque essa feminilidade não é verdadeira. Nós não somos femininas. Não nesse sentido, porque isso foi dado pelos homens. E é aqui que começa justamente a ideia de eu sou livre para escolher o quê? O que eu quero me tornar? E para você responder o que eu quero me tornar, você tem que responder o que eu sou. E é justamente nessa situação que nós começamos as confusões. Tá? Bem, mas vamos voltar aqui, saindo da vertente existencialista, vamos para a vertente humanista. E aí eu chamo a atenção para vocês para o Manifesto Humanista de 1973, que é considerado um dos grandes marcos da evolução cultural humana. E esse Manifesto Humanista é a base de basicamente todas as sociedades racionalistas no mundo inteiro. Ele diz o seguinte: atitudes intolerantes, geralmente cultivadas pelas religiões ortodoxas e culturas puritanas, que eles não quiseram colocar aqui protestantes, tá? Reprime indevidamente a conduta sexual. Qualquer forma de comportamento sexual em comum acordo entre indivíduos, se não prejudicar outras pessoas ou obrigá-las a fazer o mesmo, é permitida. Os indivíduos devem ter permissão para expressar suas inclinações sexuais e seguir seus estilos de vida como desejarem. Esse é o Manifesto Humanista. Esse manifesto é base de algumas entidades famosas e poderosas no mundo. E tem vários manifestos, várias versões já desse manifesto. As versões mais atuais são bem piores ainda. Porque isso que está dizendo aqui é o seguinte: é a religião, principalmente a cultura puritana, essa religião ortodoxa, que nos mata, que nos proíbe, que nos reprime. O homem pode fazer o que ele quiser, não prejudicando ninguém, ele pode expressar suas inclinações sexuais como ele quiser. E aí você tem isso daqui, ó. No Manifesto Humanista você tem basicamente três vertentes. Você tem sexualidade aberta e liberal, ou seja, ela deve ser incentivada e valorizada, qualquer tipo de expressão. Sexo como forma de expressão pessoal, você agora assumindo uma expressão dizendo assim, isso é o que eu sou. Se não prejudicar ninguém, que mal tem? Não, você faz o que você quer. Liberdade e aceitação como valor superior. A ideia é que essa sexualidade aberta e liberal, essa só expressão pessoal dessa sexualidade aberta e liberal, ela tem que ser aceita por todos. Então passa a ser um estilo de vida. E só é aceito porque tem mente aberta. A repressão não. A repressão vem das mentes fechadas, pequenas, puritanas. Esse é o ideal humanista, gente, para a sexualidade e liberdade da humanidade. E eu estou falando isso por quê? Porque há vários e várias órgãos, organizações, ONGs, que trabalham justamente em base do Manifesto Humanista. Né? Qual é, talvez, o principal deles? É esse daqui, ó. Vocês estão vendo? ONU. Como é que começa a ideologia de gênero? A ideologia de gênero começa justamente quando todo esse discurso socialista, feminista, existencialista, humanista, desse caldeirão cultural, ele é cozinhado justamente da 4ª Conferência Mundial da Mulher em Pequim, em 1995, quando ainda era chamado de Pequim, hoje é Beijing. E ali é justamente colocado, é introduzido o conceito de gênero nos documentos oficiais da ONU. E toda vez que há uma conferência mundial e é aprovado um documento, se aceita que há um consenso global sobre o tema. Não é verdade, mas aquilo ali foi o caso. Boa parte dos países não perceberam que estava sendo reeditado ali a ideia de gênero. E uma vez que foi aprovado, e o pessoal não percebeu, e estranhamente, poucos países se levantaram contrário àquela nova definição de gênero, isso passou a ser implantado nos países membros da ONU. Então, ONGs influentes passam a ajudar a ONU a disseminar esse novo consenso. Quais os principais? A Anistia Internacional, o Planejamento Familiar Internacional, que é também uma ONG famosa, uma organização, a Organização para o Desenvolvimento da Mulher, o Greenpeace, Fundação Ford, etc. Gente, é um monte. Essa rede se chama Governança Global. Você pode entrar na internet e procurar Governança Global, eles podem te dar a lista das organizações que fazem parte. E é justamente nessa conferência que a ideia de gênero começa a suplantar a ideia do direito da mulher.
Isso aqui foi em 1995. Não tinha nada ainda sobre a ideia de gênero. Há 20 anos depois, em 2015, já havia um departamento inteiro da ONU Mulheres. Agora, olhem bem, o ONU Mulheres, qual é a ideia deles? Aqui, ó. Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Não é para as mulheres, para empoderamento das mulheres. E não é só para a mulher, é para a igualdade de gênero. Para quem não sabe, na conferência do Cairo, em 1994, eles tentaram colocar a ideia de gênero como se fosse, olha, o gênero é algo construído socialmente, mas foi de uma maneira muito, muito sutil. E na época ninguém imaginava, ninguém pensava que gênero e sexo fossem coisas diferentes. Então o pessoal leu aquilo ali e não percebeu a sutileza. E em 95 isso entrou um dos países que foi terminantemente contra. Foi justamente o Vaticano. Tentou o apoio de vários países, conseguiu alguns poucos apoios ali de países africanos e alguns países, inclusive de linha muçulmana, que acharam um absurdo aquilo, que foram os que perceberam que em 95 eles estavam redefinindo a realidade. No final das contas, isso passou, vários países não quiseram se meter, porque se você entra vamos dizer, em embate com a ONU, você pode sair perdendo em alguns casos, e ali foi e passou a ideia de gênero. E aí nós começamos agora, do ponto de vista oficial, a vertente humanista levar a cabo aquele plano que começa lá no naturalismo marxista, a ideia de redefinir a família. E agora nós temos o que? A ONU como um organismo difusor e defensor dessa nova definição de gênero. Então, o que saiu nessa conferência de 1995? O gênero refere-se às relações entre homem e mulher baseadas em papéis definidos socialmente, que se atribuem a um e a outro sexo. Olhe bem, papéis definidos socialmente, não pela biologia, mas pela sociedade. É aquela ideia lá de Marx, a consciência do homem é uma construção social. E aí entrou, gente. O documento atual de gênero, para vocês verem, da ONU, ele tem vários pontos sobre as pessoas transgênero, mas basicamente esses 4 aqui são os principais. A definição que eles têm é essa daqui, ó, a identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero, não tem nada a ver mais com o sexo biológico. Pessoas transgênero possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhe foi designado no momento do nascimento. Parece assim que o médico olhou, disse assim, olha, eu estou vendo ali um piu-piu, mas tá, vou designar aqui o gênero aqui é masculino, tá? Por que eu não designo que é feminino? Não, eu vou designar masculino. E é essa a ideia. Você nasceu homem, nasceu mulher, gênero masculino e feminino, porque te designaram isso quando você nasceu. Mas não era a realidade biológica, foi apenas designação. E na carta atual da ONU diz o seguinte sobre os direitos, e alguns são para nós perturbadores. Ele diz assim, garantir o acesso a serviços de saúde, incluindo, falando para os países, tá? Incluindo procedimento de redesignação de gênero. Isso aqui é a cirurgia de mudança de sexo, para pessoas trans sem estigma, discriminação ou requisitos abusivos. Vai. Mas veja o certo, se reformar as classificações médicas nacionais e internacionais que tratam ser trans como uma doença. O que estão dizendo é o seguinte, olha, todos os compêndios de medicina, tudo que nós entendemos de ciência médica, eles têm que mudar, tem que ser reformulado para que a ideia de transtorno de gênero não possa mais ser visto como doença, porque isso é uma construção social. Do 8º, e isso pega para nós como pais, proteger crianças e jovens trans ou não conformes ao gênero da violência e da discriminação, permitindo o reconhecimento da sua identidade de gênero. Aqui, talvez muitos não percebam, mas o que esse documento da ONU está dizendo é o seguinte, se você tem uma criança em casa, e essa criança, ela achar que ela é de algum gênero, ou talvez alguém, um parente ou um vizinho, achar que você está criando a sua criança
no gênero biológico de nascimento e não na liberdade que ela tem, isso é uma violência que você está fazendo com seu filho. Você pode perder a guarda do seu filho. Gente, isso está acontecendo em alguns países da Europa, principalmente ali em alguns países nórdicos, Canadá e em outros lugares, a ideia de que não, tem que proteger a criança para que ela tenha liberdade de tomar uma decisão contra a sua própria natureza. E isso daí é o seguinte, estão chamando isso aí de violência. Se um pai diz assim, não, peraí, que história é essa? Vamos conversar. O filho vai na autoridade, na alguma autoridade, olha, eu estou sendo abusado no meu papel, não tenho, né, liberdade para ser o que quer. Opa, chama o pai, um pequeno processo. Tem pais que já foram presos, tem um caso famoso de um pai que foi preso na Alemanha, porque ele não permitiu que o seu filho de 5 anos estivesse ouvindo algumas palestras justamente sobre a liberdade sexual e de gênero. Não é um caso rumoroso que tem na internet. E no 9 diz assim, tomar medidas específicas para respeitar a identidade de gênero de pessoas trans em privação de liberdade e proteger da violência e discriminação. Privação de liberdade aqui está falando do lar, tá? Então você tem um filho ou uma filha que está com alguma dificuldade sobre a sua própria identidade e se ela não tem liberdade para expressar essa nova condição, ela na verdade está em privação de liberdade. Então ela tem que ser protegida. Basicamente é o seguinte, a família, pai e mãe principalmente, e especialmente se forem cristãos, eles não têm poder para isso. Eles não podem, de certa forma, educar os seus filhos da maneira correta. E, claro, a questão das classificações médicas é uma coisa interessante, né? Tem o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o famoso DSM. Se você comprar e conseguir ter o DSM-4 e ler o DSM-5, você vai ver que no DSM-5 eles tentam fazer um malabarismo verbal para dizer que transtorno ou disforia de gênero, que é considerado um transtorno mental, não é doença. E é um problema, porque é uma doença que está lá no DSM, está lá tratando como transtorno, mas quando eles vão definir no DSM-5, eles tentam mudar, dizer assim, não, é transtorno, mas não é, liberdade, mas não é, eles não conseguem dizer exatamente isso daí. Bem, eu já me demorei muito aqui. Gente, e aí nós chegamos no pós-modernismo, eu já falei, no pós-modernismo não existe um caminho errado para se fazer alguma coisa que você acha que é certa. E aí você começa a fazer a relação agora entre gênero, movimentos feministas, até chegar que nós temos hoje. Nós temos basicamente 4 ondas feministas. A primeira é aquela onda que nós conhecemos lá da história, é a luta pelo direito ao voto, o movimento sufragista, que começa lá em 1897, se estende até ali a terceira década do século XX. E aí nós temos a segunda onda, que é a luta pelo direito da mulher tornar-se mulher no sentido que ela é independente até financeiramente do domínio do homem, a partir de 1919, aqui não tem problema nenhum. Aí temos a luta pela liberação sexual e direitos iguais, não só direitos trabalhistas, mas direitos, estão falando de direitos sexuais aqui. E a quarta é a que nós vivemos agora, a quarta onda, a ascensão do empoderamento. A mulher tem que ter o poder e o protagonismo em todas as coisas, e ela tem que ter liberdade de ser qualquer coisa com que se identifique e dê prazer, ou seja, a mulher é o centro de si mesmo. E isso tem algumas obras famosas de cada uma delas, por exemplo, a segunda onda. Uma das obras famosas é O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que ela diz que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. A terceira onda, a questão da liberação sexual, talvez a obra mais famosa é o relatório Kinsey, que diz o seguinte: não há depravação alguma. Se algo de sexual ocorre, deve estar dentro do espectro natural. Esse cara é o problema. Anne Oakley, que também está nessa terceira onda, que é uma das grandes pensadoras do movimento de gênero, uma obra da Sexo, Gênero e Sociedade, diz: gênero de uma pessoa não é algo natural, olhe bem, mas é uma escolha social do indivíduo. Ou seja, não é algo que você não nasce masculino ou feminino, você que escolhe. E aí nós chegamos na quarta onda com Judith Butler, talvez o maior nome da ideologia de gênero, numa obra que ela diz: o problema de gênero feminino é a subversão da identidade. Ela vai dizer: o gênero é uma construção cultural,
E, por fim, né, a quarta Conferência Mundial da ONU, que eu falei em 95, o gênero, na verdade, é a relação entre homem e mulher baseada em papéis definidos pela sociedade, não pela biologia, que se atribui a um ou outro sexo. Olha, você é masculino, você é feminino, mas é apenas um padrão social, isso não tem nada a ver com a realidade. Então, vejam, com isso daqui, nós entramos na ideia da ideologia de gênero, justamente com essa mulher aqui, ó, Judith Butler. Tá? Então, resumindo tudo, no marxismo, a família monogâmica é um construto do capital, ali no existencialismo, o ser humano é que define a si mesmo, ali com Kinsey vai se dizer que não há nada de errado com qualquer tipo de expressão sexual, isso aqui também tem a ver com o existencialismo, e já na ideologia de gênero, gênero é uma construção social, nada a ver com os fatores sexuais ou biológicos. Gente, qual é as implicações disso? Nessa primeira aqui, a família não é uma instituição legítima. A família é só uma forma de ganhar dinheiro, de acumular capital. Na ideia socialista, o ser humano não tem uma existência verdadeiramente real. Na questão sexual não existem valores universais, nada é errado. E na ideologia de gênero, a realidade não está atrelada ao real, mas à experiência pessoal. Ou seja, né, se destrói a ideia de família, se destrói a ideia de ser humano, se destrói os valores morais e se destrói até a ideia de realidade. A realidade ela não é mais fundamento de absolutamente nada. E é aí que entra, né, com esse pano de fundo, Butler, gênero e a teoria Kerr. Né? São duas visões. Aqui, talvez alguns não saibam, tem a ideologia de gênero e tem a ideologia Kerr, ou teoria de gênero, teoria Kerr. São duas visões, tem alguma diferença, mas é a mesma ideologia. Tá? Então vejam, na ideologia de gênero diz o seguinte, o gênero não está ligado ao sexo de nascimento, ele é construído socialmente. Gênero masculino e feminino pode ser aplicado tanto a homem quanto a mulher, vice-versa. E na ideologia Kerr, ou teoria Kerr, diz o seguinte, o gênero não é o resultado do sexo, nem é aparentemente tão fixo quanto o sexo. Ele é um estado construído também socialmente, radicalmente independente do sexo. É um artifício de flutuação livre. Quem vai falar isso aqui é Judith Butler. Então a ideia é o seguinte, nessa ideologia de gênero, mulher pode ser homem pode ser mulher, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o gênero é uma construção social. Aqui está dizendo, o gênero não é fixo só em termos masculino e feminino, ele é uma coisa que está flutuando livremente para qualquer lado. Né? Ou seja, aqui o gênero é uma construção social, aqui não é só o gênero que é uma construção social, o gênero, o sexo, a identidade, a orientação sexual, o ato sexual em si, são simplesmente construções sociais. Ou seja, se aqui a gente já estava com problema de dizer masculino e feminino como uma construção social, na verdadeira ideologia de gênero, que é a famosa teoria, tudo é construção social. Até o próprio ato em si é uma construção social. Ou seja, aqui nós temos dois gêneros como uma construção social e cultural. Aqui não. Aqui diz que entre os dois gêneros você tem uma pletora, uma quantidade enorme de identidades diferentes. E o gênero passa a não ser mais binário, não passa a sair do masculino e feminino, ele passa a ser fluido, inconstante e permite que você crie uma quantidade enorme de outros tipos de gênero. Então, essa daqui é a ideologia de gênero, teoria de gênero, isso aqui é ideologia, mas é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. É, na verdade, a ideologia de gênero levada a cabo. Ou seja, você pode assumir qualquer papel de gênero entre masculino e feminino se você se identificar com isso. E isso vai ter, claro, consequências, tá? Porque antes só tinha masculino e feminino, agora você tem uma brincação aqui de gêneros, de qualquer coisa que você imaginar que você se identifique. Tá? Então essa aqui é a teoria, essa é a ideologia de gênero. É a mesma coisa, é só o alcance em termos de construção social. Aqui tudo é construção social, aqui basicamente só o gênero. Ok? Ou seja, nessa você tem uma distorção da realidade. Aqui é pior, você nega a realidade, você tem uma negação da realidade. Você está negando, inclusive, a biologia. Você está dizendo, não, essa biologia não serve de nada. Não importa se a pessoa ela tenha algum tipo de órgão sexual masculino ou feminino. Isso não tem nada a ver. O próprio sexo é uma construção social, ou seja, você está negando a realidade. E aqui você está distorcendo completamente a realidade.
No final das contas, gente, a ideologia, estou falando agora dessa ideologia maior, nesse caso ele é um discurso que serve a uma agenda política de um grupo, ao priorizar uma porção limitada da realidade. Então, entendam, a ideologia de gênero, estamos agora falando de ideologia dessa geral, essa coisa, ela é um discurso político, um discurso ideológico. Ela está priorizando uma porção da realidade para atingir determinados fins. E o fim que quer se atingir é justamente a destruição da família monogâmica, como nós entendemos do ponto de vista judaico-cristão. Para quê? Para que se possa, talvez, criar uma vertente, uma utopia humanista, socialista na humanidade, que não dependa em nada da palavra de Deus. É isso que se quer. Mas vamos adiante. E aí, claro, tem uma série de afirmações pós-modernas, que a gente não vai entrar aqui, mas vou colocar duas ou três, que diz o seguinte: uma das afirmações do pós-modernismo: não importa o que ou como algo existe, é essencial entender a linguagem usada para dar significado. Vamos aplicar essa ideologia de gênero. Não importa o sexo do indivíduo, se ele é macho, se ele é fêmea, em relação ao gênero. A realidade objetiva não tem importância alguma no pós-modernismo. Deixa eu explicar isso daqui. Já viram, tá? O gênero é um construto cultural, portanto é uma linguagem. Você que escolhe essa linguagem para contar a sua história. Então o indivíduo escolhe essa linguagem com que ele se identifica. Ele é homem ou ele se identifica como mulher ou qualquer coisa entre homem e mulher. Então ele vai mudar essa imagem dele por uma linguagem, seja pela forma de vestir, pela forma de pensar, pela forma dos seus trejeitos, enfim. Então com essa nova linguagem, você vai ter que começar a explicar as coisas. Você vai ter que criar o quê? Novas palavras ou novos significados a palavras que já existem para que você possa descrever essa nova realidade. Então, gente, a identidade agora, o gênero, a orientação sexual, o sexo biológico, ele vai ser desconstruído em termos do seu significado e vai ser ressignificado. Você vai ter um novo significado. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, qual é a ideia? O que se passa dentro da ideologia de gênero que eles gostam de divulgar? Eles dizem o seguinte: existe uma identidade de gênero. O que é isso? É a maneira como você se enxerga, está na sua mente. Né? Você se identifica como homem, como mulher ou como qualquer coisa entre homem e mulher. Então, essa é a sua identidade. Eu me identifico como homem, mas eu nasci mulher. Não, mas eu me identifico como homem. Esse é o meu gênero, e esse gênero que importa. Ou seja, não é isso que se diz sobre gênero, mas você reconstruiu aqui a realidade, deu um outro significado. Orientação sexual indica o que você sente em termos de atração. Mostra para que lado vai a sua sexualidade. Você é heterossexual, você é homossexual, você é bissexual, você é assexual, qualquer coisa aqui entre meio. Então veja, isso daqui apenas indica a sua atração. Notem que eles já separaram identidade, gênero masculino e feminino, da sua orientação sexual, como se fossem duas coisas diferentes. E pior, ainda define um terceiro tipo, que é o sexo biológico. Ele diz assim: isso é só a sua genitália, seus cromossomos. Quando você vê o mundo? Quando? Como se isso fosse mudar depois. Né? Então você pode ser macho, fêmea ou intersexual, ou seja, você pode ter algum problema biológico que você tem as duas coisas, um hermafroditismo, por exemplo. Né? Então, veja, tudo é desconstruído e ressignificado. A realidade é o que menos importa aqui. O que importa é a linguagem, que você descreve a sua nova identidade. A realidade objetiva não tem mais importância no pós-modernismo. E é por isso que a ideologia de gênero pode crescer no pós-modernismo. Porque agora o que importa é como você conta a história. Você começa a dizer: olha, eu não sou homem não, nem mulher, o meu gênero é outro, está aqui. E você conta a sua história, você dá testemunho das suas dificuldades, você diz como se sente por dentro. Então, realmente, você tem essa identidade, gênero. Não, mas olha, eu sou homem, mas... eu sou uma mulher, mas eu me sinto homem por dentro, mas eu tenho orientação por mulher mesmo. Então, quer dizer, fica uma coisa estranha. Não importa, o que importa é a linguagem que você usou para dar significado a essas coisas. Né? E é daí que vem, gente. A própria realidade, essa é uma outra afirmação do pós-modernismo, a própria realidade está sempre oculta de nós. Você só pode contar histórias sobre a realidade. Ou seja, se você se define a si mesmo por meio de uma construção social, por meio de novas narrativas, significa que você pode definir qualquer coisa com que você se identifique.
Então você tem um mundo, o mundo é real, o mundo é concreto, o mundo é objetivo, mas esse mundo vai passar agora por um filtro na sua mente e você vai redefinir esse mundo. Esse mundo pode ser um mundo coração, um mundo união, um mundo bola, uma terra plana, um mundo bizarro, né? Qualquer coisa. E qualquer coisa que você crie como narrativa tem que ser aceito como uma verdade possível, porque dentro do pós-modernismo todas as narrativas são igualmente importantes, nenhuma é superior à outra. Então, se você disser assim, olha, eu sou um alien, eu me sinto como um alien por dentro, ninguém pode ser ao contrário para você. Ninguém pode falar o contrário. Porque você vê a realidade dessa maneira. O que importa é como você se sente. E isso é pós-modernismo puro. Você está dizendo que a realidade não importa. Ou seja, é a realidade que deve se adequar a uma projeção subjetiva sua. O subjetivismo passa a ser um instrumento de poder. E aí nós chegamos na nossa internet atual, que não importa o que você fale, o que importa é o que você sente, a percepção que você tem de alguma porção da realidade, as muitas fake news, os muitos mimimis, as muitas histórias diferentes, o que importa é a maneira como você conte. E isso daí se tornou de tal forma que nós não confiamos em mais nada. Você lê um livro de ciência, um livro de história real, não importa. O que importa é que eu vi um meme, eu vi uma reportagem esquisitona num site bem legal, mas um site sensacionalista, ou é como eu me sinto por dentro. E aí esse subjetivismo passa a ser um instrumento de poder. Muitos governos já estão usando isso em prol de si mesmos. E, gente, mais do que isso, né? Os homens, os seres humanos tiveram a si mesmos através das linguagens que construíram sobre si. Então, o problema é que algo subjetivo não é mais uma construção social. Algo subjetivo é uma expressão sua, pessoal, do seu interior. Então, não pode ser mais uma construção social. Se você se sente de um outro gênero, que diz que é uma construção social, ora, isso, na verdade, é uma sensação interior, é algo subjetivo. Isso passa a ser uma expressão individual sua. Como é que isso pode ter sido uma construção social? E olha o problema que gera para os próprios adeptos. Como é que eles se definem? Eles não sabem se definir. Eles começam a criar siglas e siglas, a antiga GLS, LGT ou LGBT, e daí em diante eles começam a aumentar o número de letras. Por quê? Porque cada um que se sente de alguma forma diferente acrescenta uma letrinha aí dentro. Né? Então, esse é o nosso novo movimento, nosso não, deles aí, né? O movimento LGBT, que eles nem gostam de usar mais esse termo, o LGBTQ+, algumas coisas. Então aqui tem, eu não vou definir esse monte de coisa esquisita aqui, mas é o que eles dizem, você pode, o nosso movimento, que é o mais famoso agora, é o LGBTQ+, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, o cara aqui, se eu não me engano, o questionando e mais, todos os outros possíveis aí dentro. E a gente diz assim, que piada. Não, tem gente que leva a sério. Isso aqui é na revista Veja, de 2019. Tinha uma matéria em que a pessoa escreveu assim, este colonialismo, essa descrição, esse genocídio explica as altas taxas de violência contra mulheres, meninas e pessoas do SLGBTQIA. Até tá difícil falar isso daí, né? Ou seja, nós temos um movimento que clama por identidade sem identidade fixa. Porque se cada um constrói a si mesmo através das linguagens que construiu sobre si, eu posso achar que eu sou um cachorro, ou sou um esquilo, ou me identifico como uma ameba, ou no caso daquela mulher que se identificava como cega e tentava ver se alguém podia cegá-la porque ela se sentia por dentro como cega. Enfim, né? E a questão, gente, que fica é como definir uma identidade como real se ela é fruto de uma subjetividade pessoal. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou definir uma identidade interna que eu me sinto dessa forma, dizendo que é real, se na verdade era fruto de um problema interior meu? Então não há critérios subjetivos. Daí essa dificuldade que eles mesmo têm de encontrar uma sigla geral para eles, porque toda vez que você acha que é alguma coisa, alguém chega e diz assim, olha, eu sou kink. Kink é qualquer coisa que não é nada disso daí, e são práticas meio esquisitas, abusivas e assim por diante. Então, o que eu sou? Não sei.
É difícil construir algo para ser por uma linguagem que você mesmo está criando, se essa linguagem é um construto não social, mas um construto da sua mente subjetiva. Ok? E aí nós chegamos justamente ao que nós temos aqui. Né? Olhem bem, expressão de gênero. Feminino, masculino, andrógeno. É a maneira como você demonstra o seu gênero. Está aqui, essa coisinha aqui. Orientação afetiva sexual. Você é heterossexual, homossexual, bissexual. É por quem você está atraído fisicamente ou emocionalmente. Eles começaram a fazer até essa separação. Atração física e atração emocional. Identidade de gênero, se você se identifica como homem ou mulher, ou agora o transgênero, ou toda a pletora que há entre esses dois. É como você pensa a si mesmo, e o sexo biológico, eles vão dizer só macho, fêmea, hermafrodita. São só as características físicas. Os primeiros cartazes que o movimento de gênero começou a colocar foi coisas assim, ó. Uma pessoa, um garotinho, e aí vamos dizer identidade de gênero na cabeça, orientação sexual afetiva no coração, sexo biológico é só na genitália, e a expressão de gênero é a maneira como você se veste, fala, ri, né, trejeitos. E isso, gente, eles acharam que não ficou legal. Por quê? Porque ainda assim estava mostrando um gênero, estavam dizendo, nossa, estamos colocando o masculino. E eles mudaram. O próximo cartaz histórico foi esse daqui, é uma, vamos dizer, uma pessoa totalmente estilizada, mas muitos deles do movimento disseram assim, ainda assim isso está parecendo um pouco sexista, está parecendo mais homem do que mulher, e onde entra os trans aí, isso aqui não está legal, e aí eles mudaram para o chamado boneco de gengibre, o gingerbread doll, em que já não é nem homem nem mulher, né? E esse foi um dos cartazes que ficou, inclusive esse cartaz, você tem até que ter em alguns lugares você tem que ter permissão para colocar, em algum cartaz para publicar, enfim. Mas o próprio movimento diz assim, ainda assim isso não está legal, porque aí o gênero é fluido, você ainda está colocando um ser humano. E o último cartaz, gente, é justamente isso daqui, né? O nosso querido aí cavalo de chifre. E eles dizem assim, agora sim, né, nós temos alguma coisa que não é mais um ser humano, que a gente pode dizer masculino, feminino, aí sim. Nós temos. Eles podiam ter colocado o ornitorrinco, né? Que a gente nunca sabe o que é o ornitorrinco, se ele é pato, se ele é roedor, o que ele é, né? Mas eles colocaram o unicórnio de gênero. E isso teve também a ideia de poder colocar nas escolas. Muitas escolas usam essa imagem para ensinar ideologia de gênero. E, claro, eles chegaram ao cúmulo de dizer o seguinte, você pode ter atração sexual por masculino e feminino ou outra expressão e atração emocional romântica também. Eles começam até a separar agora. Uma coisa você está atraído sexualmente, outra coisa você está atraído emocionalmente. E a geração atual tem comprado esse discurso, tem comprado essa linguagem e tem dito assim, realmente, eu me expresso em termos de gênero de um jeito, minha orientação sexual e afetiva são diversas, minha identidade de gênero é completamente diferente, e claro, tá, mas eu nasci uma mulher, mas isso não importa. O que importa é a minha expressão, minha orientação, minha identidade. Ou seja, no final das contas, eles mudam completamente. Por quê, gente? Porque tem uma outra afirmação pós-moderna que diz que a estética, aquilo que é bonitinho, ou que parece bonito para os outros, é superior à ética, ou seja, a verdade ela passa a ser associada a atitudes e não à verdade em si. E a realidade passa a ser fluida e inconstante. Então, notem que no novo movimento de ideologia de gênero, o movimento queer, eles até mudam essa própria decisão aqui, essa própria definição deles mesmos. Eles vão simplesmente dizer, olha, hoje em dia isso não é mais verdade. O que é verdade é o seguinte, a identidade de gênero é o que determina corretamente o seu sexo. A definição atual que diz o seguinte, isso é inato. Então, você nasceu mulher, mas a sua identidade, você se identifica com o gênero masculino, você se identifica como homem, a nova teoria deles diz o seguinte, é isso que determina corretamente o seu sexo, é inato, você já nasceu com esse gênero interno. Esse é um problema, porque é quase que refazer o que nós entendemos sobre realidade. E essa última história de sexo biológico, como sendo as características físicas, olha como é que eles definem o que é o sexo biológico hoje em dia.
refere-se simplesmente ao sexo que foi designado no nascimento pelos pais e médicos. O sexo biológico não é real, é apenas uma designação social, ou seja, está totalmente mudado. Até a ideia de gênero que você tem internamente, que é subjetivo, vai dizer que é isso que determina corretamente o seu sexo. Esse é um problema com a biologia, com a ciência. Por quê? Porque agora nós vivemos num mundo bizarro, né? Aquele mundo lá daquele inimigo do Superman, onde tudo é o contrário. Ou seja, você teve um filho, uma filhinha, nasceu ali, você está vendo que é uma filha, ela está ali, tem os seus órgãos sexuais definidinhos, mas aquilo não determina o seu sexo. O que determina é a orientação que ela tem interna dela sobre o seu gênero, a sua identidade. E é inato, ela diz que é inato, a pessoa já nasceu com aquilo. Então não pode ser mudado, não pode ter tratamento, você não pode querer tratar as pessoas porque é uma violência, ela já nasceu assim. Mas eu estou vendo ali, né, o seu órgãozinho, não, isso aí só foi designado por você, pai, ou pelos médicos. Isso não significa absolutamente nada. Ou seja, você reorientou a realidade. A realidade que você vive agora é a realidade do mundo bizarro, completamente fora dos padrões mínimos de sensatez. É uma loucura, né? Então, olha, agora nesse mundo bizarro, o sexo biológico passa a ser uma construção social. E a identidade de gênero passa a ser uma expressão real do sexo biológico. E já mudaram, ou seja, agora é a identidade de gênero que expressa a realidade final do sexo biológico. E o sexo biológico não, é só uma construção designada no seu nascimento. Ela não é real. Vocês estão entendendo a dificuldade aqui? Nós chegamos num ponto em que vivemos num mundo de loucos, em que a pessoa olha para o preto e diz que é branco, olha para o branco e diz que é amarelo, olha para o amarelo e diz que é ultravioleta. Então nós estamos vivendo essa realidade. Isso é pior, gente. Por quê? Porque nós temos as implicações. Vai muito além de gênero, tá? As implicações da ideologia de gênero vai dizer que a realidade é fluida e ela é iníqua. E aí nós chegamos nos transgêneros. Quais são os transgêneros? Vou pegar o exemplo aqui de Stephen Wood, que é um estuprador condenado, e quando ele foi condenado, ele se declarou transgênero e, portanto, ele teve o direito de ser preso na ala das mulheres. Quando ele chegou lá, ele abusou das mulheres. Ele assumiu o nome de Karen White, tinha 52 anos, e já tinha estuprado 2 mulheres, já estava respondendo por abuso infantil sexual, e agora a pessoa é presa e diz assim, não, mas o meu gênero é que eu sou mulher. E sob essa identidade feminina, ela foi presa, né, vamos chamar ela, entre aspas, e ela abusou de 4 detentas numa prisão para mulheres. No país que ela estava, a Inglaterra, o preso ele é transferido para onde ele se declara em termos de gênero. Gente. Ou seja, essa Karen White ela ganhou o direito de ir para a ala feminina com base em diretrizes que as autoridades do sistema penitenciário do Reino Unido adotam, principalmente por causa de algumas resoluções da ONU, recomendando que, em geral, o local onde a pessoa é presa deve corresponder ao gênero que ela expressa, que ela diz que é. Né? Mas a pergunta que fica é quem garante e comprova que a identidade de gênero expressa a verdade quanto à pessoa, né? É verdadeira. Esse é o problema. Essa outra aqui é mais curiosa, né? Indo além do gênero, nós temos os transmorfos. É que a gente pode usar esse termo aí. A realidade ela é fluida e esquisita. Nós temos os transespécies, pessoas que se identificam com outra espécie que não o ser humano. Aqui tem um exemplo aqui de um brasileiro que usa máscara de cachorro a maior parte do tempo. Tem uma tribo de pessoas que são transespécie cachorro, gato, que ficam o tempo inteiro se identificando como um certo animal. Tem o transgênero de espécie, ou seja, se identifica não só com uma outra espécie, mas também com um outro gênero. Isso aqui é um famoso exemplo de um vice-presidente, não vou dizer aqui o banco, e ele passou uma boa parte do tempo mudando o seu corpo, ele se identifica como uma mulher dragão, e segundo as últimas estimativas, ele tinha gasto mais de $400 mil, fazendo os reais, em cirurgia, porque ele não conseguia se ver como um homem. Até as orelhas ele tirou aqui, é uma coisa terrível. A que ponto o pecado leva o ser humano? Tem os transaliens,
Transar são aquelas pessoas que se identificam como aliens, elas não conseguem se identificar como ser humano, nem como homem, nem como mulher, e nem qualquer coisa do planeta. Né? Esse aqui é o Vini Yu, ele já gastou mais de 250 mil reais para se transformar num alien agênero, ainda por cima. Né? Nem masculino nem feminino, e tem os Oderkin, que são todos os outros de qualquer outro grupo, que se identificam com qualquer outra coisa. Aqui é um cara da Argentina, ele acha que ele é um elfo preso num corpo humano, se identifica como elfo, por dentro eu sou um elfo, mas eu nasci num corpo humano, as pessoas têm que reconhecer que eu sou um elfo. Então, isso daí, gente, é uma coisa esquisita, vai muito além do próprio gênero, e tem coisas piores, tem coisas perturbadoras, tem os transaids, que são pessoas que se identificam com uma outra idade. Isso aqui é um caso esquisito, não vou entrar em muitos detalhes, mas é esquisito demais. É um homem casado, pai de 7 filhos, ele abandona a sua família, abandona a sua carreira e se diz agora identificado como uma garotinha de 6 anos. Cria um nome, Stephen Key, um nome esquisito, e mais esquisito que ele foi adotado por um casal. Né? Ela foi adotada por um casal que cria como a sua filhinha. Eu acho que ele abandonou a família com 52 anos, a mulher com 7 filhos, uma pessoa que tinha toda uma carreira. E a minha pergunta, quando eu vejo uma situação dessa, é quem é mais louco? Né? O homem casado, pai de 7 filhos, que de repente se identificou, se descobriu como uma garotinha de 6 anos, por que 6 anos? Ou quem acredita nesse discurso dele? Né? É um perturbador. A questão aqui, rapidamente, esse talvez é um caso mais famoso, saiu em muitos jornais na época, é a Emily Rottenborg, ele é um holandês, 69 anos, e ele queria que o tribunal o reconhecesse com a idade de 49 anos, porque ele se identificava e se sentia que por dentro ele era uma pessoa de 49 anos. E ele disse o seguinte, é algo importante para nós, diz, podemos decidir se quisermos mudar de nome ou se quisermos mudar de gênero. Minha sensação sobre o meu corpo e minha mente é que eu tenho por volta de 40, 45 anos. E ele entrou na justiça pedindo que reconhecesse a sua identidade de idade. Eu não tenho 69, eu tenho 49, 20 anos a menos. E ele falou um monte de coisa, mas algumas são engraçadas. Mas ele diz, eu quero banir a discriminação por idade na sociedade, especialmente em sites de namoro. Que ele participar de sites de encontro como Tinder e outros, por exemplo. Ele diz assim, se eu for no Tinder, só me procura uma mulher de 68, 69 anos. Né? Eu não tenho isso, eu tenho 49. É interessante que ainda usa uma linguagem assim de misericórdia, de piedade, de dizer, eu não quero mentir, eu quero ser eu mesmo, então não me force a mentir, não me force a dizer que eu tenho 69 anos. Né? Eu tenho 49, se vocês de fato reconhecerem que eu tenho 49, todo o futuro estará lá para mim, isso é loucura. Né? O fato de dizer que esse cara tem 49 não vai fazê-lo se tornar jovem de novo. Ou seja, a pessoa está redefinindo a realidade. E ele diz o seguinte, com essa liberdade de escolha de nome, liberdade de gênero, quero ter minha própria idade, eu quero ter o controle. É essa a implicação maior da ideologia de gênero. Quando você começa a dizer que gênero, isso, aquilo, não é verdade você que define, onde é que vai o limite para dizer até onde você pode definir as coisas? Você pode definir qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse aqui é um exemplo muito triste que aconteceu, acho que foi nos Estados Unidos. John Roman era um pedófilo, confesso, 38 anos, ele foi acusado de abusar de 3 garotinhas e na sua defesa ele usou a ideologia de gênero. Ele diz assim, eu sou um transaid, e eu, na verdade, eu tinha só 6 aninhos, se eu não me engano, e eu não estava abusando das crianças, eu estava brincando com elas. Né? Ou seja, eu sou apenas um garoto de 9 anos preso no corpo de um homem adulto. Né? Eu não estava abusando, eu só estava brincando. Quem define o limite disso? Quem define que essa sua identidade que você expressa é a verdade? Quem garante que a sua identidade é real? A lei? A sociedade? Uma ideologia? Na verdade é só você mesmo. Só você mesmo. E aí chega um problema que está acontecendo em vários países, é a questão dos banheiros unissexes, né? Banheiros para todos os gêneros, masculino, feminino, qualquer coisa no meio dos dois. E você entra, aqui no Brasil, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar vários casos
de algumas cidades que têm esses banheiros em que houve abuso e até estupros dentro desses banheiros. É um caso rumoroso. Tem todo o mundo casos assim. Aqui no Brasil, incrivelmente tem. Procurem que vocês vão ver. E a pergunta que eu faço para você, pai, mãe, que estão ouvindo, você confiaria o seu filho a um ambiente desse, a um banheiro desse? Eu já estive no Rio Grande do Sul, num banheiro que eu não sabia que era unissex, e eu estava lá no meio do banheiro ali e tal, né, fazendo um xixizinho, de repente entrou uma mulher, não, aqui é unissex. Eu disse, meu, o que eu estou fazendo aqui? Você confiaria o seu filho a esse tipo de ambiente? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Mas todo mundo tem que ter liberdade. Você confiaria o seu filho a esse tipo de ambiente? Você aceitaria esse tipo de ideologia para a sua família? Essa é a grande pergunta. Então, já terminando quase aqui. E tem algumas implicações, porque tem uma subversão do que entendemos por ciência. Olha o que essa mulher, a doutora Diana Adkins, ela falou, diz que é doutora, tá? Ela diz o seguinte: o que determina apropriadamente o sexo é a identidade de gênero. O que determina o sexo é a identidade de gênero. Sexo é biologia, tá? Identidade de gênero é subjetivismo. É contra a ciência médica usar cromossomos, hormônios, órgãos reprodutivos internos, genitais externos ou características sexuais secundárias para sobrepor a identidade de gênero para propósito de classificar alguém como masculino e feminino. Se eu não posso usar nada disso para comprovar o sexo de uma pessoa e o gênero, se é masculino ou feminino, como é que eu vou tratar essa pessoa? Se todos os nossos livros separam por biologia, por aspectos biológicos, por aspectos cromossômicos, se somos homens ou mulheres, como é que alguém vai dizer que é contra a ciência médica? Qual ciência médica? Se eu não consigo identificar a pessoa utilizando as ferramentas que nós conhecemos de biologia, de medicina, de química, de bioquímica, como é que nós vamos viver nessa realidade distorcida, nessa realidade que é mantida por um aspecto subjetivo? Como é que eu vou classificar, por exemplo, um cachorro ou um gato? Já que a identidade é contra a ciência usar cromossomo para identificar o gênero de um animal. Será que é um gato, uma gata? Será que é um cachorro, uma cadela, um gatorro, um gato boy, uma gata girl, um hot dog? Como é que eu vou determinar? Porque se eu não posso usar nenhuma disso, é contra a ciência média usar cromossomos para sobrepor a identidade de gênero, então a identidade de gênero, se ela é de fato que determina apropriadamente o sexo, então os animais também têm uma identidade de gênero. Não faz sentido, não faz sentido. É completamente louco essa ideia, né? Ou seja, a biologia deixa de ser relevante, pois a ciência é apenas, dentro do pós-modernismo, gente, mais uma narrativa, é uma construção social. Então, a ideologia de gênero torna-se uma questão de destino. Você já nasce com a sua identidade de gênero ali dentro, e é ela que vai definir se você é homem ou mulher. Não é a biologia, não é nada sexual, não é cromossomo, não é hormônio. É só o que está aqui dentro, você já nasce com isso. Esse é um problema. Esse é um problema. Né? Isso é um discurso ideológico. Não compre esse discurso. Como é que você vai dar o nome para o seu filho? Né? Eu vi um meme que era bem engraçado, dizia, meu filho vai se chamar Ariel. Então, quando ele crescer, ele decide se ele é homem, se é mulher, se ele é sereia, se ele é sabão em pó, o que ele quiser, aí ele não vai ter problema nenhum. Já tem um nome aí que serve para qualquer coisa. É isso que nós estamos vivendo, basicamente, hoje em dia. Né? Gente, aqui eu acho que eu não vou gastar muito tempo. É como se define, como a ideologia de gênero define gênero, identidade de gênero, transtorno de identidade de gênero e transexualismo. Gênero, já falei para vocês, a identidade de gênero é a sensação que a pessoa tem masculino e feminino. Transtorno de identidade de gênero, a ideologia de gênero diz assim, não existe transtorno, porque isso não é transtorno, isso é um sofrimento resultante da pressão social, que o indivíduo, que não coloco nem mais indivíduo, viva seu verdadeiro gênero sexual. E transexualismo, eles dizem assim, não, é só uma variação normal de crescimento, do reconhecimento do gênero, onde esse indivíduo necessita ajustar a sua expressão e biologia ao seu verdadeiro gênero. Mas os verdadeiros termos definidos são esse daqui, ó. Gênero são as características biológicas inerentemente associadas ao genótipo sexual masculino e feminino de um indivíduo. Há apenas 2 gêneros sexuais biologicamente comprovados. Não concordo, não tem problema. Essa é a realidade, pegue qualquer livro de biologia, vai estar lá. Identidade de gênero não tem nada a ver com sensação interna.
Identidade de gênero é a noção individual de masculinidade, feminilidade, homem ou mulher, e normalmente coincide com o sexo do nascimento. Às vezes não coincide e a pessoa tem uma disforia de gênero que o DSM vai tratar como um transtorno, é um transtorno. Transtorno de identidade de gênero, eles dizem que não existe, mas é definido ali como insatisfação, dificuldade ou incapacidade de se identificar com o gênero biológico do nascimento. É também chamado de disforia quando se está fazendo um tratamento. Transsexualismo, que eles dizem que é uma variação normal do crescimento, não. A definição correta do DSM e outros é uma das categorias de transtorno de gênero. Eles não gostam disso. Caracterizado pelo forte desejo como pertencente ao sexo oposto. A pessoa tenta corrigir o que ela acha que é um erro da natureza. Isso é um problema, é um transtorno que pode e deve ser tratado, se for o caso. Ok? Terminando quase, ouvindo os especialistas, pai e mãe que me ouve agora. A ideologia de gênero ela é nociva às crianças. Não sou eu que estou falando, é o American College of Pediatrics que fala sobre isso, pediatrician, na verdade, que fala sobre isso. E num documento muito grande, vocês podem pegar na internet, vale a pena ler. Eles dizem onde a ideologia de gênero é nociva, é perniciosa, é prejudicial às crianças. Eu vou colocar só alguns aqui rápido. Eles dizem o seguinte: a sexualidade humana é um traço biológico binário e objetivo. Estamos falando de um colégio americano de pediatras, de médicos, um colégio famoso. XY e XX são marcadores genéticos da saúde, não de um distúrbio. A norma biológica é ser concebido ou como macho ou como fêmea. Não tem outra coisa aí. Ninguém nasce com um gênero. Ok, vamos dizer, realmente ninguém nasce. Mas todos nascem com sexo biológico. E esse sexo biológico, vamos dizer mais para frente, vai ser ligado ao gênero. A crença de uma pessoa que ela é ou ela é algo que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, olhem bem, de um sinal de pensamento confuso. A crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, de um sinal de pensamento confuso. E eles falam muito sobre alguns médicos que estavam usando hormônios para induzir a transformação de gênero em crianças e pré-adolescentes. Dizem que o uso de hormônios na puberdade para induzir uma transformação corporal é muito perigoso para a saúde física e mental. E eles colocam várias estatísticas nesse documento, dizem que cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusas com o próprio gênero aceitam seu sexo biológico naturalmente após a puberdade. Ou seja, pode acontecer alguma confusão, principalmente hoje em dia com a mídia aí, mas naturalmente, após a puberdade, eles aceitam seu sexo biológico naturalmente. Taxas de suicídio, e isso você vai encontrar um pouco também no DSM-5, taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem à cirurgia de mudança de sexo. Aquele discurso, eu sou uma pessoa preso no corpo de outro, eu preciso fazer uma mudança porque só assim eu sou feliz. Eles verificaram que são 20% maior a taxa de suicídio para essas pessoas que mudaram de sexo. Ou seja, elas não encontraram a felicidade, não encontraram a paz de espírito que elas queriam. Condicionar crianças a acreditar que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil. E não sou eu que estou falando. Isso aqui, ó. American College of Pediatricians. Então, dê uma olhada sobre isso daí. São especialistas na área, dizendo assim, não. Essa ideia de ideologia de gênero é nociva. Tem muita coisa, mas não vou entrar nos detalhes. Tem contradições na ideologia de gênero? Gente, tem um monte. E tem algumas perguntas sem resposta. Eu quero só colocar uma aqui que é bem interessante. Esse homem aqui, Ryan Anderson, muito bom, e tem alguns ensaios muito bons sobre isso, vale a pena procurar na internet. Ele diz assim, por que sentir-se como um homem? O que quer que isso signifique faz de alguém um homem. Por que sentir-se como faz de alguém um homem? Porque as nossas sensações determinam a realidade na questão de sexo e fora isso não determinam mais nada. Não é? Ou seja, uma mulher que se sente como um homem, isso faz dela um homem ou vice-versa. E porque as nossas sensações determinam a realidade na questão de sexo, mas não mais nada. E por que ele fala isso? Né? Porque tem um caso bem interessante nos Estados Unidos que tem essa senhora aqui, Raquel Dolezal, ela é branca, nasceu numa família branca, de ascendência europeia aqui,
Mas ela cresceu basicamente rodeada de negros, pessoas de cor, que é o termo que usa no documento original, e ela se identificou como negra. E ela diz assim: não, por dentro eu sou uma negra presa no corpo de uma pessoa branca. E ela reivindicava isso e ela trabalhava justamente na parte de direitos civis dos negros, numa ala bem importante, trabalhava em Washington, também dava aula em universidade. E aí um dia os pais publicaram a foto dela, essa foto assim, quando ela era adolescente, assim, ela não é negra, ela nasceu, nossa, ela é branca. E isso criou um problema terrível para ela, por quê? Porque você pode ser qualquer coisa, você pode ser unicórnio, você pode ser alien, você pode ser qualquer coisa, mas você não pode dizer que você é uma pessoa negra por dentro. E ela foi despedida dos seus trabalhos, ela recebeu, se eu não me engano, um processo de cima, e ela está numa situação complicada. Não sei como é que ela está hoje, tá? E uma das pessoas de um movimento negro, o Centro de Ação Internacional, a Teresa Gutierrez, ela diz o seguinte: uma coisa é identificar-se culturalmente, outra é ser criada como uma criança branca e adulta se autodeclarar negra. Ela não foi criada como uma menina negra e não sofreu os mesmos tipos de preconceitos que uma criança negra. Ou seja, você pode se identificar como mulher sendo homem e vice-versa, ou qualquer outra coisa, mas você não pode aplicar a ideologia aqui de identidade a alguns grupos. Por quê? Porque também isso aqui é um grupo identitário. Né? Você tem um grupo identitário, um grupo negro, né? Muito interessante, muito legal. E aí você tem um choque de duas ideologias identitárias. Né? Ou seja, com ela não pode. Tá? Ela não pode dizer que ela é negra, ainda que hoje em dia ela se vista como tal, viva como tal, tenha passado muito tempo militando no movimento negro. Então, isso é uma fraude. Essa ideologia é fraude. Ela nunca vai ser negra, nem que por dentro ela seja. Mas tem um cara chamado Bruce Jenner, talvez alguns conheçam da internet, que ele faz parte daquele reality show dos Kardashians. E essa pessoa foi campeão olímpico em 1976, foi considerado um herói nacional americano, e se identificou anos mais tarde como uma mulher, mudou de nome, Caitlyn, e é considerado um herói por causa disso. Né? Ou seja, ser transgênero pode, você pode ser uma mulher presa no corpo do homem, mas você não pode ser uma negra no corpo, uma negra presa no corpo de uma pessoa branca. Ou seja, a identidade de gênero, a ideologia de gênero, ela tem limites. Algumas coisas podem, algumas coisas. Para sexo pode tudo, inclusive definir o que é sexo biológico. Para outras coisas não pode. Tá? E é isso daqui, para quem não conhece, se não me engano, o nome dela é Caitlyn Jenner, e ela é pai de umas cinco ou sete, acho que seis filhas que participam daqueles programas lá dos Kardashian, 6 filhas ou 6 filhos. Ou seja, isso pode, isso não pode. Aqui a ideologia funciona, não, aqui não funciona, isso aqui é só apropriação cultural. Aqui não é apropriação cultural, aqui é verdade. Ok? Então você tem um embate entre dois movimentos políticos, são movimentos identitários, um identidade cultural e o outro identidade de gênero, com discursos ideológicos distintos de identidade. Então, quando chegar aí, você não consegue responder. Funciona ou não funciona? Por que só funciona para a questão sexual e não funciona para o resto? Por que funciona para ser alien, mas não funciona para a questão de ser negra? É uma pergunta sem resposta, gente. Não tem como responder isso daí. Eles não respondem. E tem as outras contradições. Se gênero é uma construção social, como a identidade de gênero pode ser inata e imutável? Se eu construir socialmente, como é que ela vem quando eu nasci? Se a identidade de gênero é inata, como é que ela pode ser fluida? Como é que eu posso ser agora masculino, depois sou kink, depois eu sou qualquer outra coisa? Como o gênero pode ser também um espectro onde as pessoas se identificam como ambos, nenhum ou algo intermediário. Tem gente que diz que não é homem nem mulher, é binário, é qualquer outra coisa, é fluido. Ou seja, como é que você vai responder? São perguntas que a ideologia de gênero não quer responder. Não quer responder. Diz assim, além do fato de o homem possuir um corpo masculino, como é que ele se sente ser um homem? Além de fato possuir um corpo feminino, como é que se sente ser uma mulher? Como é que você pode ser ambos, ou muitos, ou nenhum? Como é que pode ser isso? Né? Então, a pergunta aqui é: que sensação interna podemos ter do gênero, além do corpo que temos como determinado sexo? Olha, eu sei que eu sou homem porque eu tenho corpo masculino, eu nasci, eu sei o meu gênero.
Eu não tenho como dizer, eu sou uma mulher, porque eu não nasci mulher. Eu não tenho os órgãos reprodutores, eu não tenho hormônios ali. Eu não nasci, eu não fui criado. Sabe? Eu não posso dizer assim, eu me sinto mulher. Como é que se sente o gênero? É difícil até para nós. Como é que eu me sinto homem? É, eu sei que eu sou por causa do corpo que eu nasci. E claro, isso daqui eu fui criado assim, e eu sou isso mesmo. Mas como é que você pode? Como é que você pode dizer assim, eu me sinto... Como é que você pode dizer, eu me sinto, sei lá, um alien? Você nunca foi um alien, ninguém nunca viu um alien, ninguém se transformou num alien para saber se sente ou não. Como é que você pode se sentir assim? Como é que eu posso me sentir uma garota de 9 anos se eu sou um homem de 51? Não tem sentido. Né? E aí, para finalizar, o que nós precisamos saber? Ideologia de gênero não é consenso global, ela é uma política afirmativa que está sendo imposta a nós dia após dia. Uma pessoa cresce saudável quando ela se desenvolve de modo coerente com a sua herança biológica em um ambiente sadio. Fazer opções sexuais desconsiderando a esfera do corpo biológico é algo que desumaniza a pessoa humana. E boa parte das pessoas que assumem práticas LGBT não possuíam necessariamente alguma crise de identidade sexual. Você pode conversar com várias. Mas elas acabaram aderindo a essas práticas por conta do ambiente cultural pós-moderno, que agora é favorável, é simpático. Essa é a ideia. Tá? Mas, Vacha, não é um consenso global. Não é um consenso global, mas é algo que está sendo imposto para nós todos os dias. E nós temos que tomar cuidado aqui. E, gente, finalizando, está um alerta final, e esse aí para vocês, jovens, você é completamente livre para definir o seu próprio gênero? Nesse mundo que nós vivemos, com tantas coisas, você acha que você é completamente livre, você tem capacidade para dizer assim, não, agora eu sei que o meu gênero é tal, que é diferente do meu sexo biológico, e é uma coisa livre, é eu que descobri, ninguém impôs a mim, é algo que eu sinto, é meu. Será que é possível isso? Você tem que lembrar que você vive num mundo com uma série de vertentes ideológicas sobre você, vertentes ambientalistas, vertentes sexuais, vertentes políticas, a questão de usos e costumes. Você está vivendo dentro de uma situação, de um planeta que está coalhado de ideologias que estão o tempo inteiro te afetando. E você não é neutro nisso daí. Você está ouvindo, você está interagindo, e essas coisas estão mexendo com você aí dentro. E além disso daí, você está conectado a todas elas. Você não tem mais como dizer assim, eu nunca vi isso. Na era da internet, o jovem atual ele está hiperconectado. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é abrir o celular. Ele está ali, ele está numa lista, ele está num grupo, ele está no Instagram, ele está em qualquer outro lugar, está no Spotify, ele está antenado, ele está ouvindo, ele está, de certa forma, se nutrindo de todas essas coisas, sem perceber que muitas dessas coisas estão mexendo com a sua mente, mexendo com a sua própria identidade, daqui a pouco ele não sabe exatamente quem ele é. Ou seja, nós temos uma rede global de mídias e meios que estão tentando trazer essa ideia atual humanista de ideologia de gênero. E nós não somos, basicamente, reféns nessa história. Muitas vezes nós somos prisioneiros e nós não percebemos as grades da nossa missão. Principalmente com essas 4 vertentes: o humanismo, o socialismo, o existencialismo, o feminismo militante atual, de gênero, de empoderamento, órgãos humanistas, o próprio movimento LGBT+, e, claro, acima de todos, o pós-modernismo que nos molda para essa sensação de fluidez da realidade. Tudo é fluido, qualquer coisa está valendo aqui. Okay? Então tome cuidado. Você é livre para definir seu próprio gênero? Não. Você está sendo desconstruído. A sua realidade está mudando, você já não sabe mais o que você é. De repente, quando você mal percebe, você é um prisioneiro, você está amordaçado e você não consegue mais sair. E você começa a ter dificuldades em definir-se quem é você mesmo. Você é um prisioneiro. Ou seja, é possível que você seja um prisioneiro da cultura pós-moderna. Se você imagina que é isso, mas mais do que isso, você deve ter caído numa armadilha maliciosa e cruel. Então você está enlaçado. Tome cuidado, não sejam vítima fácil, vítima ingênua, nem da moda, nem da mídia, nem dos lobbies da ditadura internacional da ideologia de gênero. Isso é muito sério.
E eu quero terminar com essa palavra: não vos conformeis com esse século. A gente vai ver mais sobre isso no nosso próximo estudo, que a gente vai ver a questão agora, o quê? Da palavra de Deus. Mas eu quero terminar com esse versículo: e não vos conformeis com este século, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Essa ideologia que está aí, ela é cruel, ela está sendo construída ano após ano para destruir a família. E nós encontramos, às vezes, dentro da igreja, principalmente jovens, pessoas que estão dizendo assim: mas se há amor, tudo é válido. Não, não é tudo válido. O que vale é a palavra de Deus, o que vale é a vontade de Deus para a vida do homem. A família é uma criação de Deus para o homem. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele os cria para serem ambos uma só carne. E ali dá origem à família. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes no próximo estudo. Vamos ver quais respostas que a palavra de Deus dá para cada um desses pontos que nós citamos aqui hoje. Ok? E tem a última palavra, que é a de Francis Schaeffer. Para quem nunca leu, leia. É um autor que vale a pena. Francis Schaeffer ele diz o seguinte: o pensamento moderno abandonou a ideia de verdade, gerando trágicas consequências para todas as áreas da cultura, incluindo a filosofia, a arte, a música e a teologia na sociedade como um todo. Quando Francis Schaeffer escreveu isso no livro Deus que Intervém, ele estava dizendo que estávamos caminhando para um momento em que a sensação de realidade se tornaria uma coisa fluida. A realidade não seria suficiente para o homem e o homem começaria a redefinir a sociedade. Isso teria consequências cruéis para a família e para a igreja como um todo. E claro, a sociedade. É justamente a ideia da verdade. No pós-modernismo não há verdade. A realidade é você que cria. Ok? Então aqui eu termino. Tem uma série de bibliografias, se alguém quiser depois eu posso passar. Joia? Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre as nossas famílias, nos guardando desse mal perverso, dessa ideologia perversa que tem sido a ideologia de gênero, e nos dê a direção para viver conforme a sua palavra, segundo as suas escrituras. Que Ele não esteja conosco, nos acompanhe nos braços. Deus abençoe a todos. Amém.